Olá, 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 assinante do Clube Saudável, aqui é o Jerônimo. Nessa aula nós vamos falar sobre a vitamina D. Então, em primeiro lugar, só apenas me explicando por que eu coloquei a vitamina D no módulo de superalimentos, é que nós consideramos a vitamina D um superalimento. Aliás, é o superalimento mais barato aí da Terra, porque você consegue aumentar a produção de vitamina D apenas tomando sol, tá? Então vamos começar a aula, vamos falar direto o que é. Primeira coisa, a vitamina D ela foi chamada de vitamina, né, que é algo que você ingere de fora para dentro, por muitos anos, né, até 1970, e hoje já se sabe que ela não é uma vitamina, né, porque tudo que é produzido pelo corpo é um hormônio nesse caso. Então, mas por convenção nós vamos manter o nome vitamina, né, vitamina D, e sabe-se que hoje 80%, né, da produção de vitamina D é feita pela própria pele. E aí, qual é o processo, né, de produção? Então, em primeiro lugar, os raios UVB, né, os ultravioleta B, eles penetram na pele, e aí sim a pele tem uma substância nela lá que transforma ela em vitamina D3. E aí essa vitamina D3 cai na corrente sanguínea e vai até o fígado. E aí o fígado transforma ela numa substância intermediária, que é chamada de calcifediol. E aí o calcifediol vai para os rins e lá sim ele é convertido em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que ela sim é que vai para o resto do corpo. E aí, como você já deve ter ouvido falar que a vitamina D ajuda nos ossos, né? Ela só, isso aí é de 2.000 funções que ela tem, uma delas é para o intestino e ajudar a absorver o cálcio e o fósforo, tá? E aí sim, então vamos lá, só um pequeno contexto aqui, tem 3 tipos de raio ultravioleta que tem na Terra, né, que chegam até a gente aqui na Terra. O primeiro é o C, que é o que fica preso ali na camada de ozônio, então não atinge, não nos atinge. Aí tem o UVB, que é 5%, e o UVA, que é 95%. Detalhe, o UVB é o que produz vitamina D, já se sabe isso. E o UVA não produz vitamina D e ele causa câncer, né? Ele que envelhece, ele que queima realmente a pele. Ele também destrói, aí, responsável por destruir fibras de colágeno, né? Por isso que a pessoa que toma muito sol, normalmente ela tem envelhecimento precoce, porque o UVA ele penetra profundamente na pele e quebra as fibras de colágeno, o que não acontece com o UVB. Então, o UVB ele é bem superficial, essa onda ela é menor, então ela é bem superficial, é só realmente para produzir a vitamina D. Ela causa também uma certa queimadura, mas não é tão profunda. Em excesso, né? Estou dizendo se você tomar muito sol. E aí, uma curiosidade é que hoje a maior parte dos protetores solares eles apenas protegem do UVB, né? Então é um negócio, é um paradoxo, né? Porque você sabe que a maior parte é UVA, que causa câncer, causa envelhecimento, e a maior parte dos protetores, principalmente os populares, né, esses mais baratos, eles protegem apenas do UVB, que é o que a gente quer, né, para produzir vitamina D. E então, se você quer usar realmente um protetor solar bom, procure marcas que tenham a sigla PPD, que aí sim elas protegem do UVA, tá bom? E aí, mais contexto sobre a vitamina D. Em 1903, esse médico Finsen, ele ganhou o Nobel de Medicina, ele era um botânico, e ele provou que o sol, né, que ainda não se sabia que a vitamina D que atuava ali, ela curava inúmeras doenças. Inclusive tuberculose, diabetes, ele usava basicamente o sol para tudo. E aí os hospitais tinham áreas dentro dos hospitais chamadas de solários. E era onde os pacientes iam para tomar o sol. Hoje, já se sabe, assim, são raríssimos os hospitais que têm isso e não é usado mais, né? E ao contrário do que se pensa, né, a vitamina D não é só feita para melhorar os ossos. Ela é um hormônio que ela atua em 2.000 genes. Hoje a gente sabe que tem lá entre 24.000 e 28.000 genes, e ela atua em 2.000 genes do nosso corpo, e ela é responsável por 2.500 funções celulares. Então, sem vitamina D, a gente não existe, tá? Não tem funções vitais do corpo que dependem da vitamina D. Então, ela não é só algo que fortalece os ossos, tá? Então, essa é a primeira quebra de mito que eu quero falar com você aqui. Então vamos lá. Hoje já se sabe que tem uma epidemia de falta de vitamina D. Se você olhar alguns dados aí já oficiais, sabe-se que 77% dos paulistanos
tem deficiência de vitamina D durante o inverno. No verão cai um pouco, né, mas ainda é alto, 37% tem deficiência. Pequim, 89% dos adolescentes não tomam sol, né, e aí não tem vitamina D, 48% dos idosos, enfim, tem mais dados aqui, não vou precisar falar de todos, mas o que acontece é que antigamente nós trabalhávamos, né, o ser humano ele trabalhava mais no ambiente externo, e hoje, com os escritórios, com os meios de locomoção, a gente tem pouca incidência de sol, né, no dia a dia. Então, o outro mito que é causado aqui, que acontece lá por volta de 1950, foi quando foram inventados os filtros solares, né? E tem até estudos já provando que depois que os filtros solares começaram a entrar no mercado, aumentou o número de câncer, né? Que é totalmente contra-intuitivo, porque em teoria o filtro solar tem que proteger do câncer. E esse, na verdade, é um mito. Então, para provar isso, tem 2 estudos famosos, que o primeiro é feito com cozinheiros e marinheiros, então pegou grande população aí de vários navios e viram qual a incidência de câncer em marinheiros e cozinheiros que ficavam no porão do navio com pouca incidência de sol. E viu-se que a maior parte dos índices de câncer se dava nos cozinheiros e não nos marinheiros que tinham contato com o sol frequentemente. Também foi feito um estudo no Correio de Londres, bem grande, né, com uma população de humanos grande, então por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui, porque ele é bem relevante, com carteiros, né, que saíam entregar cartas na rua, né, ou seja, tomavam muito sol, e as pessoas ficavam dentro ali nas funções mais burocráticas do Correio. E viu-se também, o resultado se repetiu, que quem tinha mais câncer era o pessoal que ficava mais dentro, né, do Correio, ao invés das pessoas que estavam tomando sol. Tá? Então, assim, só 2 estudos para pontuar. E hoje tem diversos estudos, mas são milhares, não são nem centenas, são milhares de estudos pontuando a vitamina D como uma vacina realmente anti-câncer, né? Então, tem até um médico famoso na Califórnia que ele fala que a vitamina D, ela suprime os genes de câncer. Então, até tem um exemplo do câncer de próstata, que se você tem muita incidência de vitamina D, ela constantemente ela não deixa ativar os genes que fariam o câncer ser ativado ali na região. Então, vou até citar um pequeno trecho aqui desse médico que é extremamente defensor lá da Universidade de Califórnia, onde ele fala da vitamina D. Então, a vitamina D previne o câncer da mesma forma que a vitamina C previne o escorbuto, doença que causa hemorragias bucais e perda dos dentes. Então, só para elencar aqui, né, é bem promissor esses estudos da vitamina D, e já tem estudos que falam que ela também previne doenças autoimunes. Inclusive na Unifesp aqui no Brasil tem diversos tratamentos ali clínicos já contra doenças autoimunes como Alzheimer, esquizofrenia, usando grandes doses ali de vitamina D, tá? E aí o ponto que eu queria também deixar aqui é você pesar na balança, né? Porque óbvio que você tomar sol em excesso vai dar câncer de pele, a gente já sabe, tem diversos estudos que comprovam. Mas você tomar ali a dose recomendada de sol diariamente de 8 a 12 minutos vai produzir uma vacina anti-câncer, vai prevenir uma série de outros cânceres que poderiam dar em você. Né? Tem até estudos que falam que, até ele fala aqui, eu esqueci de citar, que você conseguiria evitar 80% dos casos de câncer se você tivesse tomando a sua dose regular de vitamina D. E já que o sol, né, é a principal fonte de produção da vitamina D, fica aí um pouco essa provocação para você passar, sim, a gente é defensor de tomar aí o banho de sol de 8 a 12 minutos, né? Então, a gente vai falar disso no final da aula, mas vamos seguir aqui. Então, o que já se sabe, né? A ciência sabe que a falta de vitamina D causa. Então, primeiro, como eu falei, cânceres, né? Os principais são mama, próstata, intestino e colo retal. O raquitismo, né? Que são aquelas crianças que... Tem até um estudo que foi feito recentemente com bebês que tomavam um pouco de sol, que as pernas entortaram. Não trouxe para não dar detalhe, mas já sabe-se que a depressão também, ela é produtora de serotonina, né? A vitamina D. Então, tem países, inclusive, países que não têm incidência de sol,
vende-se luzes que tem UVB, né? Então é um tratamento, a luz terapia, como eles chamam lá fora, né? Não tem no Brasil, não é comum porque a gente é um país tropical, tem muita incidência de luz, então não tem muito esse problema, mas lá fora se vende luzes, inclusive é caríssimo, né? Coisa de $300 ali por volta de R$ 1.500, para as pessoas tomarem luz, né? Tomarem luz e se curarem da depressão. E também, que é o ponto aqui chave, já se viu que a obesidade está ligada, né, à deficiência de vitamina D. E aí tem um estudo que foi feito com obesos e pessoas saudáveis, né, e aí viu-se que os obesos eles possuíam muito menos vitamina D. E aí o resultado disso é que você tem menos vitamina D, tem menos estimulação do hipotálamo, e com isso você sente mais fome e seu metabolismo diminui. Então são duas coisas até chocantes, assim, né? Porque a vitamina D atua até no seu metabolismo, né? Já que ela é responsável ali por 2.000 funções do corpo, porque ela não seria responsável pelo metabolismo, né? E aí também já se sabe que os obesos, né, as pessoas muito com índice de obesidade muito alto, elas retêm vitamina D na periferia, já que a vitamina D está lipossolúvel, ou seja, ela gosta de gordura. Então, não deixa ela cair no seu corpo, ela ser absorvida do seu corpo para produzir essas funções. Então, se esse é seu caso, inclusive, é legal você aumentar ali a sua ingestão de vitamina D através do sol, ou suplementação, a gente vai falar disso no final, mas também começar a seguir um plano de alimentação para reduzir isso drasticamente, já que assim que você estiver próximo ali do seu peso ideal, o seu corpo vai fluir para encontrar o equilíbrio. E aí, o último ponto aqui, os benefícios, né? Então, ela retarda ou evita o Alzheimer, já tem estudos provando isso, ela alivia a asma, ela evita a demência, esquizofrenia, depressão e impotência sexual, ela previne e trata cânceres, né, como o principal benefício desse superalimento, as doenças autoimunes, né, diabetes, Alzheimer, e infecções, e também hipertensão. Inclusive hipertensão, se você jogar no Google Academics, lá no Google, você vai ver que tem mais de 4.000 estudos falando sobre hipertensão, né? E, assim, basicamente o que acontece é que quando você aumenta a quantidade de vitamina D, o cálcio, né, ele é absorvido pelo corpo, ao invés de ele ficar solto ali. Então, ele evita também infartos, evita doenças cardíacas terríveis, tá? E aí, como diagnosticar se você tem falta ou não de vitamina D, tá? O primeiro grande sintoma aí que os médicos, os pesquisadores aí de vitamina D falam é a imunidade, né? Então, a primeira coisa que acontece é a imunidade cair. Então, se você tem excesso de gripes e resfriados, é legal você procurar um médico para fazer o exame de vitamina D, né? Então, no exame o que acontece se você estiver abaixo de 20 nanogramas por ml, você precisa aumentar a dosagem aí. E se você tiver entre 30 e 60, tá ok, e acima de 100 é excesso. Só quero pontuar esse excesso, que tem até, tem um estudo famoso de vitamina D que feito com salva-vidas de Miami, e aí viu que esses caras, eles têm maior índice de saúde, né, e eles tinham 150 miligramas, nanograma, de vitamina D no sangue. Então, assim, é difícil, apesar de na literatura médica existir casos de intoxicação por vitamina D, ninguém nunca viu, sabe, não existe. Então, eu não quero recomendar nada aqui, mas é legal você discutir isso com o seu médico, tá? E aí, a nossa recomendação é que você faça, sim, a helioterapia, né, que é a terapia do sol. E ao contrário do que todo mundo pensa, né, o maior índice de UVA, UVB, de UVB, que é o produtor aí de vitamina D, ele acontece das 10 às 14 horas. Então a gente coloca ali ao meio-dia, que é o pico. Então você sim tomar de 8 a 15 minutos ali de sol por dia. Então é legal você saber o seu tom de pele, se o seu tom de pele é mais claro, ficar menos tempo, e se o seu tom de pele é mais escuro, ficar mais tempo, tá? E isso aqui é bem contra-intuitivo, porque todo mundo fala para você fugir do sol nesses horários, né? Mas a maior concentração da maior vacina anti-câncer, que é o precursor de vitamina D, ele acontece nesses horários, tá bom?
E aí, outras sugestões são alimentação, então aumentar carne vermelha, ovos, atum e sardinha, até só um ponto aqui, não se deve fazer uso de atum e sardinha em lata, tá? Porque é realmente um veneno que tem ali, tem até estudos já ligando ou as substâncias que se soltam aí dos enlatados para câncer, então tem que ser realmente in natura, né, ir na peixaria lá e comprar o peixe. E o último ponto, a suplementação. Então, isso aqui é bem legal de você trabalhar com um médico ortomolecular, por exemplo, que ele vai entender ali os seus resultados de vitamina D e sugerir algo para você. Então, eu também não quero recomendar nada aqui, né, porque a recomendação tem que ser do seu médico, é caso a caso, mas é bem legal caso você esteja ali por volta dos 40, acima dos 50 anos, já na menopausa, é uma forma bem legal de restabelecer ali o metabolismo e se prevenir de diversas doenças que acompanham ali, que acompanham a terceira idade, tá? Então é isso, espero que tenha gostado, deixa aqui abaixo seu comentário, até breve.